Oi, gente! No vídeo de hoje a gente vai continuar aquele nosso joguinho. Vamos colocar uma tela de iniciar jogo e quando apertar o botão, entrar no nosso joguinho. Então vamos abrir a pasta onde está o nosso joguinho e vamos abrir o código dele. Eu aperto com o botão direito, abrir com outro aplicativo e aqui eu uso o Notepad QQ. Se você tem um Windows, pode usar o Notepad++, que eu coloquei o link para baixar ali na descrição. O nosso joguinho já tem um fundo e um personagem que anda para os lados. Se você perdeu os primeiros vídeos, clique no link ali na descrição, para chegar nessa parte onde a gente está. Eu vou abrir aqui a janela do joguinho para vocês acompanharem como que ele está por enquanto. Por enquanto temos um fundo e um personagem que anda para os lados. Então agora a gente vai colocar uma tela de iniciar jogo. A primeira coisa que a gente vai fazer é arranjar as imagens do fundo da tela iniciar jogo e o botão iniciar jogo. A gente pode pesquisar no Google. Eu vou pesquisar fundo bonitinho. E o ideal é pegar uma imagem meio retangular. Mas se você quiser pegar uma quadrada e esticar ela, também não tem problema. Eu achei essa imagem bonitinha, então vou clicar com o botão direito em cima dela, salvar imagem como, e aqui, gente, vocês vão ter que procurar a pasta onde está o jogo de vocês, porque tem que salvar na mesma pasta do jogo. Meu jogo está em documentos, na pasta joguinho, e é importante colocar um nome fácil nessa imagem, porque depois vocês vão precisar digitar esse nome. E não pode apagar o .jpg, .png que tem no final. Eu vou chamar de tela inicial, tudo junto mesmo. Salvar. E a gente também precisa procurar o botão jogar. Se você tem as manhas de desenhar, pode criar uma tela inicial, um botão jogar. Eu não sou boa em desenho, então vou pegar no Google. É legal também pegar um botão com fundo transparente. Então a gente pode clicar em ferramentas, cor, transparente. Eu vou pegar um diferente do exemplo que eu dei ali. Botão direito, salvar imagem como. Não esqueçam de colocar um nome fácil de escrever e não apagar o .png, .jpg que aparecer ali. E não esqueçam que tem que estar na pasta do seu jogo. A pasta do meu jogo está em documentos e joguinho. Agora que eu tenho as duas imagens salvas, eu vou criar uma variável para guardar essas duas imagens. Então, lembram como é que se cria uma variável? Basta colocar a palavra var e dou um nome para ela. Vou chamar a variável que guarda a tela inicial de tela inicial. Mas lembram que não pode colocar um espaço entre uma palavra e outra. Então, eu coloco o I maiúsculo do inicial para dizer que tem a tela e inicial, como se fossem duas palavras separadas, mas juntas. E para dizer que ela é uma imagem, eu coloco new image, nova imagem do inglês. Abre e fecha parênteses, coloco ponto e vírgula no final. Faço a mesma coisa para o botão. var, botão, jogar. Nome óbvio, né? E a mesma coisa, eu não posso colocar um espaço, então eu coloco o J em maiúsculo para dizer que é uma outra palavra. Igual, quer dizer que ele vai receber uma nova imagem, new image. Do inglês. Ponto e vírgula no final, não esqueçam dos parênteses, também precisa. E agora eu preciso colocar aquele arquivo que eu salvei do Google dentro dessa variável. Então lá no inicia jogo, que é onde a gente vai iniciar tudo que precisa do jogo, eu vou colocar a imagem que eu salvei do Google dentro da variável imagem. Vou começar com a tela inicial. Então eu tenho que digitar exatamente esse nome que eu coloquei ali, aqui. Tela I maiúsculo, inicial. E eu vou colocar .src. src vem do inglês source, que é a origem. Então, qual que é a origem? Onde que ele está salvo? Onde que essa imagem foi salva? Vou colocar o igual para dizer que eu estou recebendo aquela palavrinha dizendo onde a imagem está salva. E como é uma palavra que eu vou colocar aqui, tem que estar entre aspas. Sempre que eu for colocar alguma palavra no código de programação, tem que ter aspas. Agora eu preciso dizer qual que é o nome da minha imagem. Se você salvou na mesma pasta do jogo, igual eu, só precisa colocar o nome. Se você salvou em outra pasta, tem que colocar o nome da pasta. Para simplificar, estou fazendo tudo na mesma pasta, ok?
Minha tela inicial se chama telainicial.jpg, tudo em minúsculo. Então, vou escrever aqui. Depois das aspas, eu coloco um ponto e vírgula. No final sempre tem que ter ponto e vírgula. E vou fazer a mesma coisa para o botão jogar. Percebam que eu escrevi exatamente igual está ali. Ponto .src, source, origem, igual, está recebendo a palavrinha de onde ela está salva, entre aspas. Meu botão jogar está tudo em minúsculo e tem um ponto .png no final. Botão jogar, ponto .png. E ponto e vírgula no final, sempre tem que ter o ponto e vírgula. Agora, para mostrar na tela, eu tenho que vir aqui no desenha jogo, que é ele que vai desenhar. Eu já estou com tudo isso aqui desenhado, né? Então, para a gente poder ver, eu vou ter que desenhar por cima dele. Para desenhar por cima, eu vou vir aqui onde eu desenhei a última coisa. Desenhei o personagem aqui, tá vendo? Então, eu vou vir aqui no final, vou pular uma linha. E agora eu vou desenhar o fundo da tela inicial. Então, eu tenho que chamar aquela minha variável que eu criei lá naquele primeiro vídeo, o desenhador. Chamo o desenhador, coloco um ponto e mando ele desenhar a imagem. Draw image. Em inglês, desenhar imagem. E coloco o nome da variável que está com o desenho que eu quero que apareça na tela. O nome da variável que eu dei é tela inicial com I maiúsculo. Então, venho aqui, tela inicial com I maiúsculo. Agora eu tenho que colocar qual a posição na tela que ela vai aparecer. Eu quero que ela comece a ser desenhada aqui no ponto 00, para ela cobrir a tela inteira. Então, venho aqui, coloco 0 do X, 0 do Y. E agora é o tamanho dela. Eu quero que ela cubra a tela inteira. E a minha tela inteira, ela tem um tamanho de 800 de largura e 600 de altura. Então, eu vou colocar a largura que vem primeiro, 800, e a altura que vem depois, 600. Fecho parênteses e ponto e vírgula. E depois de desenhar o fundo da tela inicial, eu quero desenhar o botão. Então, chamo o desenhador de novo, coloco ponto draw image, que manda desenhar. Escrevo o nome do que eu quero desenhar. A minha variável que tem o botão se chama botão jogar com J maiúsculo. E digo em qual posição que eu quero que ele desenhe o botão. Bom, o fundo começa no 0, 0. Eu quero que o botão venha um pouco mais para o centro. Então, eu vou colocar para ele desenhar na posição 300, que deve ser mais ou menos por aqui. E agora a posição da altura. O 0 é aqui em cima, então eu quero que venha um pouco mais para baixo. Vou colocar assim 300 para testar. E eu tenho que dizer qual que é a largura e a altura do meu botão. Eu vou chutar aqui 200 de largura e 200 de altura. Fecho parênteses. Vamos ver como vai ficar. Salvei. Agora eu posso vir aqui e atualizar. E, até que ficou legal, olha só. Se o seu não ficou legal, você pode alterar os valores aqui. Por exemplo, posso alterar a largura para 400. Vou salvar, atualizar. E olha só, ficou bem mais gordinho. Mas o meu ficou legal de 200, né? Mas agora eu preciso fazer funcionar, que quando apertar um botão, não vai mostrar mais a tela inicial, nem o botão jogar, e vai mostrar aquela minha outra coisa, que é o fundo, o personagem, que pode andar para a direita e para a esquerda. Então, eu preciso de uma variável para marcar em qual tela que eu tô, né? Para saber, eu tô na tela inicial, mostro isso. Tô na tela do jogo, mostro aquilo. Então, eu vou criar mais uma variável, e é assim que a gente vai ficando com 300 mil variáveis. Eu vou chamar ela de tela atual. Lembrando que você pode dar o nome que quiser para a sua variável, Bolotinha, Joaninha. Mas, se você colocar uns nomes muito estranhos, depois você não vai saber qual variável é qual e para que ela serve. Então, é legal colocar um nome que faz sentido. Então, a minha tela atual vai começar no início. Como é uma palavra que eu coloquei aqui, início, eu tenho que colocar entre aspas, ponto vírgula no final.
E aqui no Desenha Jogo eu tenho que dizer, se for início, eu vou mostrar a tela inicial e o botão jogar. Se não, se for o jogo em si, eu vou mostrar o fundo e a posição do personagem e onde o personagem está. Então, antes de eu desenhar o fundo, eu vou colocar uma condição. Se a tela atual for igual ao jogo, então ele vai desenhar o fundo do jogo e o personagem. A condição em inglês se é if. Para fazer a condição, eu tenho que colocar parênteses e dentro do parênteses vai a condição, que é saber se a tela atual é o jogo. Eu pego aquela minha variável que eu criei, tela atual, e digito igualzinho dentro dos parênteses. Tela atual. Para saber se ela é igual a uma outra coisa, eu tenho que usar dois iguais. Lembra, um igual só é para receber o valor da variável. Dois iguais juntos é para comparar uma coisa com a outra. Então, se a minha tela atual tiver a palavra, entre aspas, jogo, então eu vou mostrar o fundo e o personagem. Mas eu tenho que dizer onde que começa e termina tudo que vai acontecer se a tela atual for jogo. Para isso eu vou usar as chaves. Aqui começa, então ele vai desenhar o fundo, vai ver qual que é a posição do personagem e vai desenhar o personagem. E depois de desenhar o personagem, ele vai terminar. Então eu fecho as chaves, tá vendo? Ele até marcou, começa aqui e termina ali. E na programação tem uma coisa chamada indentação, que é, percebam, aqui quando eu começo a função e o que está dentro dela tem um espacinho para frente, tá vendo? Então, para dizer que tudo isso aqui está dentro da tudo que está dentro dessa condição tem que estar um pouquinho para frente também, ó. Tá vendo? Aí fica separadinho, ó. Aqui começa, aqui termina, e tudo isso vai acontecer se a gente estiver na tela jogo. Mas se a gente não estiver na tela jogo, a gente vai estar na tela inicial, né? Então a gente fez aqui, ó. Se a tela é igual a jogo, faz isso. Se não, e o senão em inglês é a palavrinha else. Então, assim que terminar aqui, ó, a chave do se a tela for igual a jogo, a gente vai colocar a palavrinha em inglês senão, else. E vamos abrir as chaves para dizer o que acontece se não é a tela do jogo, que é a tela inicial. A gente vai desenhar a tela inicial, desenhar o botão e a gente tem que fechar as chaves do senão. Tá vendo? Ó, eu abri e fechei. Agora a gente precisa adicionar um ouvidor de eventos para saber que alguém clicou no botão jogar para mudar a tela. Então, lembram quando a gente colocou o ouvidor de eventos do teclado? A gente vai fazer igualzinho, só que vai ser do mouse agora. Lá dentro da função inicia jogo, a gente vai colocar, antes de chamar a função desenha jogo, um novo ouvidor. Então, para isso, a gente coloca a palavrinha window, que vem da janelinha, né? Que a pessoa vai clicar na janelinha. Então, na janelinha, a gente vai colocar o ouvidor add event listener, adicionando um evento ouvidor. Abrir os parênteses e, entre aspas, a gente tem que dizer que tipo de evento ouvidor é esse. O do teclado é key down, apertou a teclinha para baixo. O do mouse é mouse down, apertou o clique do mouse para baixo. Mouse down. Colocamos uma vírgula e a gente tem que criar uma função para que quando a pessoa apertar o mouse para baixo, ele vai executar essa função. Então, vou chamar a função de clicou mouse. Feche parênteses, ponto e vírgula no final. Agora eu vou vir aqui para baixo e vou criar uma nova função antes de chamar o inicia jogo. Para criar uma função, eu coloco a palavrinha dela em inglês, que é function, e coloco o nome exatamente igual eu coloquei aqui em cima. Ó. Eu coloquei clicou com C maiúsculo, mouse com M maiúsculo. Então, aqui embaixo eu venho clicou com C maiúsculo, mouse com M maiúsculo.
abro os parênteses, e nessa função eu vou ter uma variável que é própria dessa função, que é o próprio mouse, para eu poder saber em qual posição que ele está. Então eu vou chamar essa variável de ponteiro do mouse. Você pode dar o nome que quiser. Eu estou colocando esse porque eu acho que fica mais fácil de entender. Depois eu tenho que colocar a chave para dizer que começou a função e outra chave para dizer que terminou a função. Coloco um espacinho para frente, que é aquela indentação que eu falei. E se entrou nessa função é porque a pessoa apertou o mouse. Então eu vou colocar uma condição que se a pessoa apertou o mouse dentro dessa área do botão jogar, então eu vou mudar para a tela do jogo. Como é uma condição se, a gente coloca o nome dela em inglês if. Abre o parênteses e dentro dos parênteses a gente diz o que a gente quer verificar. Eu quero verificar se a posição X do mouse horizontal está dentro do quadradinho do botão jogar. Então, para isso, eu vou ter que pegar ali o ponteiro do mouse, que é essa variável que eu criei dentro desse parênteses da função. Percebam que eu escrevi bem igualzinho, D maiúsculo, M maiúsculo. Ponto. Para pegar o X, eu tenho que escrever offset, maluquice, né? X maiúsculo. E para saber se o X está dentro desse quadradinho específico, eu tenho que saber qual que é o X que esse quadradinho começa. Então, lembra que eu coloquei o botão jogar na posição 300. Essa é a posição que ele está começando a ser desenhado. Então, eu quero saber se o mouse está passando por cima dele. Então, o mouse tem que ser maior que 300. Né? Porque se ele é maior que 300, então aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, chegou a 300, então ele está por cima. Só que eu tenho que saber se ele não ultrapassou para o lado de lá também, né? Porque ele começou a ser desenhado no 300, o botão jogar. E como ele tem um tamanho de 200, para saber se o mouse passou do tamanho dele, a gente vai ter que ver se o mouse passou do 300, que é onde ele começou a ser desenhado, mais 200, que é o tamanho dele. Então, o final do botão é a posição 300 mais 200, 500. Se a posição do mouse for maior que 300 e menor que 500, quer dizer que o mouse está passando por esse intervalo aqui. E se ele foi clicado nesse intervalo, quer dizer que ele foi clicado em cima do botão. Se o ponteiro do mouse é maior que 300 e se o ponteiro do mouse for menor que 500. Para colocar um i na condição, eu preciso colocar esse símbolo maluco aqui 2 vezes. Lembra que para saber se uma coisa é igual a outra, eu coloco 2 iguais? Para fazer 2 verificações dentro do mesmo se, eu coloco esse símbolozinho aqui. E coloco a minha segunda verificação, que é saber se o ponteiro do mouse, o X dele, é menor que 500. Maior que 300, menor que 500. Além do X, tem o Y do botão também, né? Porque pode ser que ele esteja mais para cima do botão ou mais para baixo do botão. Então, onde que eu comecei a desenhar o Y do meu botão? Também foi na posição 300. Então, é a posição Y300. Então, a gente vai ter que colocar mais um I desse e ver se a posição do ponteiro do mouse é maior do que 300. Ponto. Offset. Y maiúsculo, que agora é o Y, maior que 300. E maior do que 300, só que ele pode estar um pouco abaixo também do botão do mouse, né? Então, eu tenho que saber onde que termina o botão do mouse no Y também, qual é a altura dele. Aqui no código, eu coloquei uma altura de 200 também. Então, se ele começa na posição 300 e vai mais 200 para baixo, quer dizer que ele termina na posição 500. Então, aqui eu vou verificar se a posição Y do ponteiro do mouse é menor do que 500, para ele não passar para baixo do botão. O Y é offset Y menor que 500. Ok. Ficou uma condição gigante. E agora a gente tem que dizer o que vai acontecer se o mouse clicou nesse espacinho que eu falei, que é o botão.
Então, para isso eu coloco as chaves para abrir, dou um Enter e coloco a chave para fechar. E aqui dentro eu digo o que vai acontecer se a pessoa clicou nesse espacinho que é o botão jogar. Vai mudar para a tela do jogo, né? Então eu vou pegar aquela variável que eu criei lá em cima, que é a tela do jogo, e vou digitar ela aqui igualzinho aqui embaixo. Tela atual. E eu vou mudar a palavrinha que está dentro dela, porque por enquanto a palavrinha está escrito início, né? Mostrando essa tela inicial. E eu vou mudar para a palavrinha jogo, para poder mostrar o fundo do jogo e o personagem. Então eu vou colocar o igual, como é uma palavra entre aspas, e vou colocar a palavrinha jogo e um ponto e vírgula no final. Agora a gente pode colocar só mais uma coisinha para não ficar desenhando uma imagem em cima da outra e nunca apagar elas. A gente pode colocar um comando lá dentro do desenha jogo que vai desenhar, apagar e depois desenhar por cima, porque por enquanto a gente está só desenhando por cima, sabe? A gente não vê, mas lá no programa tá uma imagem por cima da outra. Então a gente vai colocar um comando que vai apagar tudo na tela e depois desenhar. Esse comando a gente vai colocar dentro do desenha jogo e antes de desenhar tudo, ou seja, antes de desenhar a tela jogo, se a gente estiver na tela jogo, ou antes de desenhar a tela inicial, se a gente estiver na tela inicial. E como quem desenha ou apaga o desenho é o desenhador, a gente vai chamar o desenhador. Lembra aquela variável que a gente criou lá no primeiro vídeo? E vamos colocar ponto clear rect, que significa limpar o retângulo. Isso é um retângulo, né? Então a gente vai limpar tudo que está dentro desse retângulo. Vamos abrir os parênteses e a gente vai dizer onde que ele começa a limpar e onde ele termina. Então, seria legal que ele começasse a limpar aqui no 0, fosse limpando tudo, até chegar aqui nesse outro pontinho aqui, que é o tamanho final da minha tela. Lembra? Largura 800, altura 600. Então, ele vai começar a limpar no ponto 0,0. E ali a gente vai colocar o tamanho do que a gente quer que ele limpe, que é 800 de largura e 600 de altura. Agora a gente já pode salvar e testar. Salva no disquetinho, atualize seu jogo e aperte no seu botão. Tcharam! Começou o joguinho. No vídeo de hoje era isso. No próximo vídeo eu vou seguir as sugestões ali do meu aluninho que colocou ali embaixo, que é colocar uns sprites diferentes para o personagemzinho ir andando. Espero que tenham gostado.